A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, querido amigo, querida amiga, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais um tempo de oração, mais um tempo de fazermos uma comunhão diante da palavra de Deus, diante das orações, diante da busca. Amém? Vamos orar consagrando esse tempo ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Ebenezer, sempre tu nos ajudando, até aqui nos sustentasse. Te damos glória, louvores e adoração, Senhor. Consagramos tudo que temos e somos a Ti. Consagramos esse tempo, Senhor. O nosso trabalho, Senhor, meu Deus, a nossa busca, Senhor, consagramos para Ti. Apresentamos esse tempo de oração e busca, de comunhão, Senhor. E queremos Te pedir que tudo aqui, Senhor, tudo aqui esteja do Teu agrado. Senhor, cada palavra, Senhor, cada meditação, tudo aqui seja para Ti, Senhor, para agradar, Senhor, o Teu coração. Queremos Te pedir, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo. Consagramos tudo que temos e somos a Ti. Consagramos esse tempo, essa palavra, Senhor, esse dia, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre a palavra de Deus que está no livro de Neemias, quando fala que Neemias ele tem notícias que a cidade dele, a cidade onde ele morava, onde eles tinham a família, os familiares todos, ela estava destruída porque Jerusalém tinha sido saqueada, tinha sido totalmente destruída. Então o povo, então quando uma cidade era destruída, quando eles invadiam uma cidade, eles levavam cativo as pessoas. As pessoas também eram moedas de troca naquela época, Eles faziam escravos, eles vendiam. Então o que acontecia? Eles levaram, então ficou espalhado. E alguns moradores de Jerusalém, os que sobraram, os que conseguiram fugir, então eles ficaram espalhados, Outros foram levados para um lado, outros para o outro, e a cidade totalmente destruída. Então a palavra de Deus diz que Neemias ele era o copeiro do rei. E aí vieram pessoas de Jerusalém e até ele, e ele perguntou como é que está Jerusalém. E o pessoal disse, Jerusalém totalmente destruída. Aqueles que estão lá estão na ruína, estão na miséria. Então, quando começou a contar todo o quadro, como estava a cidade deles, a cidade que eles moravam, Então, ele deu uma grande tristeza no coração dele. E a palavra de Deus diz que quando ele recebeu a notícia, ele ficou muito triste, muito chateado. Então ele foi gemer, ele foi chorar, ele foi lamentar diante de Deus, E ele ora a Deus, ele ora a Deus e lembra a Deus das promessas, da reconstrução, do resgate do povo, que havia essa promessa, Então Neemias começa ali a lamentar, a chorar diante de Deus. E aconteceu que um dia ele servindo o rei viu que ele estava muito triste. Aquele dia ele estava muito triste, ele foi servir o rei e o rei perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele disse, olha rei, a cidade onde nós nascemos ou nós criamos, a cidade onde nós moramos está totalmente destruída. Então ele pede, o rei olha para ele e diz, o que eu posso fazer por ti, Neemias? Aí Neemias diz, olha, me deixe reconstruir a minha cidade. Então o rei libera ele, dá cartas de autorização, ele consegue autorização para passar no meio das cidades, dos territórios, e ele chega em Jerusalém. Então ele dá aquela andada em Jerusalém para ver qual é o estado real da situação, assim, da destruição. E ele viu realmente o muro estava totalmente destruído. As cidades eram construídas e na volta eles construíam muros, que era uma forma de eles terem uma limitação para as pessoas estranhas não entrar, mas também para o inimigo não entrar, Então era uma forma de proteção. E ele viu que andando na volta de Jerusalém, o que ele viu foi uma destruição, que as portas da cidade estavam totalmente queimadas, Tinha rotura, tinham brechas onde qualquer um poderia passar, as portas estavam abertas, Quer dizer, não tinha mais limites, não tinha mais nenhum tipo de proteção para aquela cidade. Então ele chamou as pessoas que estavam ali, os remanescentes naquela cidade, os que estavam na volta, chamou para reconstruir. E o povo veio para a reconstrução. E eles começaram a reconstruir. E ali os inimigos deles, que não queriam a reconstrução dos muros, queriam Jerusalém aberta, Jerusalém sem nenhuma proteção, porque eles tinham medo que Jerusalém viesse a ser uma cidade forte e que o povo viesse a se fortalecer. Então o que eles faziam? O inimigo deles começou a zombar deles,
começou a dizer que o que eles estavam fazendo não ia dar nada, né? Aquela coisa de mandar o desânimo, né? Manda a notícia do desânimo, para ver se eles desistem, para ver se eles deixam, para ver se eles não continuam, né? E a palavra de Deus diz que não, né? Eles permaneceram. E aqui, a partir de agora, nós vamos continuar. Eles tinham dois inimigos ferrenhos, que era Sanbalat e Tobias, que não queriam a reconstrução. Então, quando souberam da reconstrução, ficaram irados, né, lutaram contra, começaram a falar coisas ruins, e chegou um momento que eles viram que a reconstrução estava na metade já, né, e aquilo ali irou mais eles. Então, a partir de agora, nós vamos ler, porque a partir de agora nós vamos pegar alguns pontos que Deus aqui trabalhou bastante assim comigo, e eu vou compartilhar. Neemias 4:6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobia, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, irando-se de sobremodo. E ligaram-se entre si, todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. No 11, disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. No 15, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz, quando eles chegaram na metade do muro, quando já começaram, algumas portas já tinham sido levantadas novamente, colocado tudo certinho, né? E quando as roturas, quer dizer, as brechas, onde tinha as rachaduras nos muros, ali eles começaram a reparar. Então, quer dizer que a metade do muro já tinha sido feita a obra, já tinha edificado. E quando Sanbalat, Tobias e outros povos na volta souberam o que eles fizeram, eles começaram a se levantar para não deixar reerguer. O intento deles era fazer com que eles parassem. Tanto que a palavra de Deus diz, e para desviarem do seu intento. O intento era o quê? Era reconstruir os muros de Jerusalém, fortificar a cidade. Então eles queriam parar, né? Então a palavra de Deus diz que quando eles souberam o que eles fizeram, fizeram um conselho entre eles, se juntaram. Sabe o que? Nós vamos guerrear contra eles, nós vamos parar a obra que eles estão fazendo. Então o que eles fizeram? Nós vamos sim, sem eles saber, quando eles dizem, nós matamos eles e paramos com a reconstrução, né? Mas a palavra de Deus diz também que quando eles ficaram, né, sabendo de tudo isso, o que eles fizeram? Primeiro eles oraram a Deus e colocaram vigílias, eles colocaram os vigias às portas, né? Então, quando eles souberam que começou o zum daqui, começaram a trazer para eles essa notícia que eles poderiam ser invadidos, que eles poderiam ser mortos, queriam parar a reconstrução. O que eles fizeram? Primeiro buscaram o Senhor, foram buscar a graça, o favor, foram buscar pedir a bênção de Deus. E depois, o que eles fizeram? Botaram guardas, né? Colocaram vigílias. Então, ali eles tentaram fortalecer. Então, a metade dos moços, a palavra de Deus diz que metade dos moços ficavam como se fosse guarnecendo, né? Como se fosse assim uns batalhão, assim, né? Ali nos lugares estratégicos. E a outra metade trabalhava na reconstrução, né? E chegou um ponto, né, que quando os inimigos deles souberam que eles já estavam sabendo que poderiam ser invadidos, né? Então o que eles fizeram? Eles começaram a voltar novamente. Olha, eles já estão sabendo que nós já estamos sabendo que eles vão invadir.
Então é bom que eles saibam que nós não estamos com medo. Então eles passaram a mão e colocavam na mão dele uma mão, né? Eles pegavam uma espada e no outro eles continuavam trabalhando. Pensa, né? O trabalho que não era, como era árduo. Então, e o que eles fizeram? Metade dos moços colocavam nos postos de vigília e a outra metade vão trabalhar. Quer dizer, ninguém para, não vamos parar. E assim eles fizeram. E a palavra de Deus diz que eles conseguiram, né? Conseguiram ir até o final. Então, assim, chegava um momento em que eles faziam o que? Vamos mandar chamar Neemias para conversar. E Neemias dizia, olha, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Então, quando a gente vê, né, eles conseguiram chegar a reedificar, estava totalmente reedificada novamente. Aí, como eles não conseguiam mais tocar neles, o que fizeram? Começaram a inventar coisas. Olha, Neemias foi para lá, ele reergueu o muro, agora ele quer ser rei. Então começou esses borbulhinhos de mentiras, né? E é muito interessante porque nós vamos nos ater a 3 pontos principais aqui nessa palavra, nessa passagem aqui que nós lemos, né? Com relação ao que nós lemos. É quando nós trabalhamos numa reconstrução, trazendo tudo isso para a nossa vida, né? Muitas vezes nós queremos reconstruir algo. Toda vez que nós vamos construir, é muito fácil. Porque uma construção, né? Lidando com uma visão geral de uma construção. Quando nós vamos construir, é muito fácil. Nós pegamos o terreno, nós limpamos o terreno e ali nós já fazemos as marcações. Chama lá o pedreiro, chama o carpinteiro, né? Faz as marcações, aqui vai sair aquilo ali, já faz ali, já tem a planta. Então, tu edifica facinho. Mas quando é numa reforma, numa reedificação, o trabalho é muito árduo. Ele é mais dobrado, tu trabalha com muito mais força, porque daí tu tens que ver, né? Tu tens que ver ali onde é que está o problema, onde é que eu vou reconstruir, né? De que forma eu vou fazer, isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui eu tenho que levantar, isso aqui eu consigo aproveitar, aquilo ali eu tenho que derrubar, aquilo ali já está quase caindo. Assim é uma reconstrução, né? Ela é uma reforma. E foi isso que Neemias foi fazer uma reconstrução, foi fazer uma reforma, ele foi tapar as brechas. E trazendo essa palavra para nossas vidas, também é assim, né? Quando nós vamos trabalhar nos tapar de brecha ou reconstruir, o trabalho é árduo. Muitas vezes nós vamos querer reconstruir, né? Reconstruir na área da família, reconstruir na área da casa, reconstruir na área da empresa, num trabalho, reconstruir os sonhos, projetos. Então, assim, a gente vê que realmente o inimigo ele põe uma pressão forte contra, né? A reconstrução é muito mais difícil porque nós oferecemos para o inimigo uma oposição. Nós estamos declarando para eles, nós estamos sinalizando para eles, olha, nós temos força para levantar aquilo que caiu, nós temos força para poder reedificar, nós temos força para recomeçar. Então, o que o inimigo não quer é a nossa força de trabalho. Ele não quer que nós edifiquemos, ele não quer que nós reconstruímos. Ele quer a derrota, ele quer ver jogado no chão, ele quer destruído, ele quer destruir o sonho, ele não quer que nós venhamos a pensar numa reconstrução, que ele não quer nem que nós pensamos que nós somos capazes de reconstruir, né? Por isso que muitas vezes, quando alguma coisa se perde na nossa vida, a gente diz, deixa para lá, né? E na verdade, o que nós vemos aqui é o contrário, né? Tá com brecha, vamos fechar. Tem que mexer novamente, vamos reconstruir. Então, o inimigo não quer isso de nossas vidas. E quando ele vê que nós estamos sinalizando no bom humor, na vontade, na garra, vou construir, vou reconstruir, vou fazer, vai ser melhor, dessa vez vai dar certo. Aí o inimigo coloca os opositores para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Então ele nos desestimula para fazer aquilo pelo qual nós levantamos com aquela garra, com aquele gás, com aquela vontade, para nos deixar para baixo. Aí vem as má notícias, aí vem os inimigos, aí vem os opositores, aí vem aqueles que zombam, aí vem aqueles que não gostam, vem aquele que não aceita, vem aquele que acha que isso, que acha que aquilo, que acha que aquilo. É assim. Né? Então, cabe a nós fazermos o quê? Nós realmente intentarmos para aquilo que nós tivemos no nosso coração. Quando Neemias saiu, que ele chegou, que ele foi dar volta na cidade para ver como é que estava, onde que estava o problema e tudo, não era fácil. Ele sabia que aquilo ali não era fácil. Reconstruir tudo foi realmente muito árduo.
né? E foram muitos anos. Então a gente vê que no propósito pelo qual ele saiu, ele em momento nenhum ele se deixou abalar. Ele saiu com um propósito de reconstruir. Esse é meu propósito, não vamos parar. Quando ele soube de tudo que estava acontecendo, que o inimigo ia vir contra, simplesmente parou tudo. Vamos buscar Deus. Se Deus já está conosco, se Deus já disse que vai fazer, se Deus já trouxe, né, todo o intento do inimigo, que o inimigo está fazendo contra nós, é porque o Senhor está nessa guerra, nessa luta, né? Então o que eles fazem? Vão orar a Deus, vão entregar a situação na mão de Deus e vão à luta, vão reconstruir, vão continuar trabalhando. Bota o guarda aqui, bota o guarda ali, bota o guarda lá e vão continuar reconstruindo. Gente, espada na mão, a pá na outra. Espada na mão, a enxada na outra, né? Então, assim, ele não parou, nada fez ele desistir. Então, nós podemos ver 3 pontos fundamentais nesse texto aqui que nós lemos, né? O primeiro é não dar ouvido ao inimigo, não parar o que está fazendo, não parar, não retroceder, não abrir mão, não largar, ainda que a oposição seja forte, ainda que os inimigos se sintam, né, no direito de vir nos parar, ainda que o inimigo pense que ele é mais forte do que Deus, ainda que o inimigo pense que ele é mais forte do que tudo. Então, nós temos que entender que nada poderá nos fazer parar naquele momento. Se nós já estamos na metade, vamos continuar até o fim, né? E outro ponto é quando que a gente vê assim, fundamental, é parar, orar e vigiar. Foram, assim, 2 coisas, eu creio, fundamentais. Oraram a Deus, pedindo a bênção, a guarda, a direção. Senhor, o que nós vamos fazer? Eu creio que foi assim, mais ou menos isso assim, né? Senhor, o que nós vamos fazer? Senhor, devemos continuar. Senhor, olha o que está acontecendo, olha a afronta, né? Porque quando nós vamos em oração a Deus, nós apresentamos também a afronta. Nós também apresentamos o que está acontecendo. Nós apresentamos uma oposição, um bloqueio, uma trava, uma amarra. São espíritos malignos que se colocam na nossa frente. Isso tudo a gente vai apresentando a Deus. Então foi o que eles fizeram. Vamos apresentar diante de Deus. Senhor, olha, nós estamos aqui reconstruindo uma cidade que tu, Senhor, que tu nos desse, que tu, aqui é o povo que tu levantou. Então aquilo tudo ali, eles apresentaram diante de Deus. E outra coisa, eles não ficaram ao léu. Ah, não, vamos trabalhar. Não. Olha, vamos botar postos de vigia. Então, outra coisa que nós temos que ver, né? Primeiro, buscamos ao Senhor. E o outro, nós temos que estar em vigília, nós temos que estar alerta, nós temos que estar ligado. Peraí, eu estou reconstruindo, eu tô numa obra, eu não posso parar. Então, eu tenho que estar vigiando, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar buscando, né? Se antes eu orava, eu vou dobrar. Se antes eu buscava, eu vou dobrar. Então, tudo que a gente está fazendo, naquele momento em que precisa de uma vigília, de uma força, é que é o momento de nós realmente dobrar nossos esforços, né? E o terceiro ponto, né, que é fundamental nesse texto, é que eles lutaram até terminar a obra, lutaram até conquistar, lutaram até vencer. E esse é o ponto para nossas vidas. Nós temos que lutar até vencer, nós temos que lutar até o fim, nós temos que ver, acabou toda a obra, olha, tá de pé, tá pintado, né? Já tá reconstruído, já podemos botar um móvel, já podemos entrar. É dessa forma que tem que ser. Então, na reconstrução, nós não podemos parar na metade. É uma obra que não pode parar na metade. Tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós queremos, não pode parar na metade. Nós temos que ir até o final. Ah, mas o preço é alto. O preço é alto. O preço é o dobro do que se nós fôssemos construir, não é assim? Quando nós vamos fazer uma reforma, é sempre o dobro. Sempre o dobro. Se tu vai construir, mas na reforma tu quer aproveitar isso, pode esperar que venha ali, né? Às vezes mexe alguma coisa que nem sabia como estava o estado, vai ter que tirar, vai ter que retirar, vai. Então, assim, nós não sabemos no total o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: se nós nos colocarmos o nosso coração para reconstruir, para construir, para formar, para poder conquistar, realmente nós vamos ter que usar toda a nossa força até o fim. Não é pela metade, não é só uma porçãozinha, porque ali, né, o povo poderia dizer assim, Neemias poderia dizer assim, gente, desculpa aí, mas é mais fácil eu voltar lá e ser copeiro do rei do que ficar aqui com uma mão trabalhar e uma arma toda hora pensando, né, de alerta, será que o inimigo vai entrar, será que o inimigo não, será que eu vou morrer, né, então, será que isso vai dar certo? Então, Neemias não pensou nada disso, ele só focou e disse até o fim.
É uma arma na mão e a enxada na outra. Uma espada na mão e nós vamos à luta. Uma espada na mão, a outra eu trabalho. Mas enquanto não terminou, ele não parou o trabalho dele, não desistiu, não retrocedeu, não voltou atrás. E para nós também, então, são 3 pontos fundamentais, né? Não dar ouvido para o inimigo, orar e vigiar, e continuar a luta, continuar a reforma, continuar fazendo a reconstrução, continuar fazendo aquilo pelo qual nós nos propomos a fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Apresentar diante de Deus, né, nossas petições, vamos apresentar diante de Deus aquilo que nós estamos querendo, a graça, a força do Senhor, para podermos avançar e conquistar, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Realmente, Senhor, é uma palavra, Senhor, em que Tu nos traz o alento, a graça, a força. E por isso, nesse dia de hoje, nós queremos Te louvar, queremos Te bendizer, queremos Te adorar. Queremos declarar, Senhor, meu Deus, que até aqui Tu nos trouxesse com a graça, com o favor e com a unção. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos a Tua bênção em tudo que nós fizermos, a Tua proteção, o Teu livramento, Senhor. Que toda oposição das trevas que se levantam em nossos caminhos, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus. Tudo que quer fazer parar, tudo que quer fazer retroceder, tudo que quer, Senhor, destruir com os planos, com os projetos, Senhor, de construção, de reconstrução, de retomada em nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que bom ânimo, que, Senhor, que o desejo de realizar seja sempre os sentimentos mais fortes em nossas vidas e que a Tua bênção se faça em cada obra, onde colocamos, Senhor, nossas mãos e intentamos com os nossos corações, em nome de Jesus. Te pedimos graça, Te pedimos favor, Te pedimos unção, pedimos sabedoria, habilidade, Senhor, para recomeçar, para reconstruir, para alcançar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em todo tempo e lugar, Senhor, a Tua mão vá adiante, em todo tempo e lugar, a Tua mão trabalhe por nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor seja contigo em todo tempo e lugar, e tudo que tu intentar com teu coração vai até o final, porque lá no final certamente o Senhor te dará a coroa, o Senhor vai te dar a vitória. Amém. Deus abençoe, fique na paz.